Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formula C e hoje a gente vai aprender a utilizar a formatação condicional de escala de cores, tá? Então essa é uma sequência de aulas onde a gente está tratando todas as formatações condicionais aí do Excel. A gente já falou de formatação de realce de células, já falamos de preenchimento de células e agora na aula de hoje vamos falar sobre escala de cores, que é super bacana, é bem legal. E como exemplo de hoje, a gente vai criar aqui uma estratégia onde a gente vai controlar as vendas de alguns vendedores de alguns determinados produtos, tá? Eu sei que se você acompanha aqui nosso canal, você sabe que já tem vídeo, já tem um projeto aqui no Excel, né, falando sobre isso, né? Então, montando painel de indicadores e tudo mais com os gráficos legais sobre essa questão de vendas e tudo mais. Mas hoje não é isso que a gente vai fazer, tá? Hoje o que a gente vai fazer é calcular essas informações, você vai criar esses dados, até por isso estou começando aqui de um Excel em branco e vai aplicar a formatação justamente para que você possa entender como ela traz uma visão prática para você quando você vai fazer esse tipo de comparação, sem precisar nem de gráfico ou qualquer outra coisa do tipo. Bom, para isso a gente precisa inventar aí os nossos dados, tá? Então eu vou criar aqui uma matriz onde vai servir de base de dados para a gente. Nessa base eu vou criar o seguinte, olha, eu não estou preocupado aqui com data, tá bom? Então, porque isso não é importante aqui pra gente. Eu sei que normalmente isso seria legal aí na maioria das situações, mas esse é um projetinho puramente aí de ensino, tá? Então, é simplesmente para mostrar a ferramenta para vocês. Por isso, não vou colocar data. Eu vou colocar o vendedor, eu vou colocar um produto, eu vou colocar aqui uma quantidade, eu vou colocar aqui um valor total, um faturamento. Okay? Então são essas informações aí que eu vou tratar aqui, tá? Então vendedor, produto, quantidade, faturamento. Faturamento é dinheiro, então eu já vou selecionar aqui a coluna D e vou colocar no formato contábil, ok? Depois disso eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, olha, dar um Ctrl T na tabela toda e vou colocar centralizado, tanto na horizontal quanto na vertical, para ficar mais agradável aqui pra gente. Vou pegar essas células aqui, olha, e vou deixar em negrito, vou colocar com fundo azul e vou deixar aqui com texto branco, como eu costumo fazer para todos os títulos, tá? Só para atender aí as minhas manias e ficar mais bonitinho pra gente, tá bom? Depois, vou selecionar aqui tanto a linha onde eu coloquei os títulos, quanto a linha de baixo. Vou apertar aqui no teclado Ctrl Alt T, tá? Se você não gosta de atalho, faz o seguinte, vem aqui em inserir, logo na esquerda, tabela, tá bom? É a mesma coisa. Chegou aqui nessa janelinha, vai clicar nessa caixinha e aqui a gente vai clicar em OK. Ele vai criar aqui a tabela para você, vai aparecer aqui para você, né? Então esse design da tabela aqui em cima, tá? Eu não gosto dessa formatação que ele faz, por isso eu vou removê-la, tá? Para isso eu vou vir aqui, olha, em nenhuma. Depois vou dar um nome para minha tabela, vou chamar de tab underline vendas, ok? Sempre dei nome para todos os arquivos. Eu sei, eu falo isso em todos os vídeos. Sim, porque eu ainda vejo aluno não dando nome para as coisas, tá? E depois sofrendo. Semana passada um aluno me mandou um arquivo que tinha em VBA, né, pedindo para ajudar com algumas dúvidas e tudo mais. Só que ele tinha 20 e poucas planilhas, 20 e poucas abas, e estava tudo lá, aba 1, 2, planilha 1, 2, 3, 4, 5, planilha 20, não sei quantos. Para você se encontrar depois com esse tipo de projeto, sem você dar nome para as coisas, fica muito difícil, pessoal. Então não deixe esse negócio de planilha 1, planilha 2, planilha 3, tabela 1, tabela 2, tabela 3, porque isso só vai atrasar a sua vida, tá bom? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Vou vir aqui e só para ficar mais legal, vou colocar aqui as bordas, né, para ficar mais agradável. Beleza, galera, nossa tabelinha de base de dados já está pronta. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma estrutura para calcular, né, quanto que os vendedores realmente venderam, tá? Então eu vou colocar aqui, olha, vendedor e vou colocar aqui faturamento, ok? Então, e aqui que eu vou cadastrar, digamos aqui, assim, meus vendedores, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui o seguinte, olha, eu vou pedir para que ele, ou melhor, eu vou criar aqui alguns nomes, tá? Então, sei lá, eu ia colocar aqui o vendedor 1, 2, 3, mas pode ficar confuso. Então, eu vou colocar aqui nomes mesmo. A Ana, a Carla, o Bruno, o Pedro, o Luiz, sei lá, o Antônio,
Deixa eu pensar quem mais pode ter aqui. Eu sou horrível para nome, tá? Humberto. A Cecília. E assim por diante. Bom, eu tenho aqui quantos vendedores por enquanto? 8 vendedores. Deixa eu ver se eu consigo mais 2 aqui. Vou colocar aqui a Jéssica. E vou colocar aqui talvez um João. Ok, pronto. Então tenho 10 vendedores aqui na nossa empresa. Então percebe que o nome é o que menos importa, tá? Poderia ser vendedor 1 até vendedor 10. Coloquei assim só para ficar mais fácil aqui a nossa conversa, ok? Vou colocar isso aqui também no formato ali que eu usei, né, para cabeçalho. E vou selecionar isso aqui e colocar minhas bordas. Essa coluninha aqui, olha, vai receber dinheiro. Então já vou colocar ela no formato contábil também. E o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pedir para que ele some dentro dessa tabela todos os valores vendidos pela Ana. Como que eu faço isso? Vou vir aqui, olha, vou colocar igual soma C. Tá? Se você tem dúvida com a fórmula soma C, soma Cs, conte Cs, tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer isso, tá? Então não tem desculpa. Vai lá, procura aqui no nosso canal, tem lá soma C, soma Cs, conte Cs. Tá? Então tem 2 vídeos separados, esses 2 grupos, mas lá tudo detalhadinho com vários exemplos, ok? Bom, dentro do soma C, o que eu vou pedir aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar qual que é o intervalo onde ele vai procurar o meu critério, que é justamente o vendedor. Né? Então, tab vendas, colchete, vendedor. E fechei o colchete. Ponto e vírgula, o que tem que estar escrito ali? Justamente aqui o meu F2, que é o nome do meu vendedor, no caso a Ana. Ponto e vírgula, qual que é o intervalo de soma? Está lá também na tab vendas, colchete, faturamento. Fechou colchete, fechou parênteses. Já vai aparecer R$0 por enquanto, porque a tabela está vazia, mas é isso mesmo. Arrastei para baixo, já vai ficar pronto para mim. Agora eu vou fazer uma tabelinha para analisar os meus produtos, tá? Então o produto é mais fácil, eu vou tratar com produto 1 até produto 10 ali, ou produto 20, sei lá, tá? Então vai ser produto, eu vou ter o preço, que vai ser o preço unitário desse produto, ok? E eu vou ter aqui o quanto que esse produto faturou, faturamento, tá bom? E aí, vou também deixar ele aqui mais bonitinho, vou deixar aqui também azul, tudo mais, como eu fiz aqui nos outros, aqui eu esqueci do negrito, beleza. O que é, né? O que é faturamento é dinheiro, o que é preço é dinheiro. Então, já deixei ele bonitinho. Produto, tá? Aqui então vai ser produto 1. Vou arrastar, vai virar produto 2, 3, 4, 5, assim por diante. Preço. Eu quero que os meus produtos fiquem variando ali entre R$1 e R$100, tá? Então, eu quero que ele chute valores para mim assim. Para isso, eu vou usar essa fórmula aqui, olha. Igual aleatório entre, e aí para colocar centavos, porque eu quero que ele use centavos, para ficar uma situação que parece mais real, eu vou colocar o seguinte, ó, 1000, ponto e vírgula, 10.000, ok? De 1000 até 10.000, deixa eu ver, tá certo o meu valor aqui? Não, de 100 até 10.000, desculpa, 100 até 10.000, fechou parênteses dividido por 100, tá? Por que eu estou fazendo dividido por 100? Porque o aleatório entre não cria valores decimais, ele só cria valores inteiros. Isso quer dizer que ele não coloca número com vírgula, né? Então não teria centavos. Por conta disso, o que eu estou fazendo? Quando ele fizer o menor valor, que é 100 dividido por 100, vai dar R$1. Quando ele fizer o maior valor, né, que é o 10.000 dividido por 100, ele vai dar alguma coisa até R$100, né? No máximo R$100, ok? Então, assim vai funcionar legal porque eu quero. Olha lá, R$34,30, perfeito. E o faturamento, né, vai ser o quê? Vai ser igual ao soma C. Percebe que é muito parecido com o que a gente fez no outro, tá? Lá na minha tab vendas, eu tenho aqui o meu produto agora, for igual, né, então ponto e vírgula, ao J, ou melhor, ao I2, né, então porque é o nome do produto, certo? E o que eu vou somar? No tab vendas, colchete, faturamento. Fecha colchete, fecha parênteses. Então vai aparecer R$0 por enquanto, tá perfeito, é isso mesmo. Vou aumentar aqui, já vou colocar aqui minhas bordas. Vou pegar essa linha e vou arrastar aqui para ver quantos produtos eu quero. Quero 20 produtos, ok? Então,
Galera, qual que é o benefício de fazer desse jeito? Olha que bacana, eu coloquei aqui 20 produtos já criados com valores, tudo bonitinho, sem precisar pensar em nada, né? Então isso é legal, tá? Esses valores, agora eu não quero que ele fique mudando, ó, porque se eu começar a atualizar, percebe que os valores vão ficar mexendo. Isso eu não quero que aconteça. Então o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso daqui, olha, vou dar um Ctrl C, vou clicar na primeiro valor com o botão direito e vou vir aqui em colar valores. Aí ele vai colar os valores e o preço aqui não é importante pra gente. Mas o legal é que tem produto mais caro, né, na casa aqui de quase R$ 90, R$ 88 ali, isso é legal. E tem produto mais barato, por exemplo, R$ 4, R$ 8, R$ 5, isso é bacana. Então vai dar uma diferença ali pra gente, que vai ser legal pra gente analisar e pra gente poder, inclusive, testar o nosso projeto, tá? Dica, galera, quando você está criando um projeto, não testa com pouco valor, testa com bastante valor. Tá? Mesmo que você tenha que usar estratégias como essa que eu estou usando aqui para criar grandes quantidades. Por quê? Você começa a colocar fórmulas pesadas no seu projeto e acha que está tudo maravilhoso, porque você testou lá com 5 linhas, 10 linhas e acha que está tudo funcionando perfeitamente. Aí vai o seu cliente e coloca 1.000, 100.000 linhas. Né? O que acaba acontecendo? Quando o seu cliente vai usar, começa a travar, começa a não funcionar direito e tudo mais. E aí ele vai reclamar contigo, o projeto não vai funcionar legal, tá? Se você já testar com bastante valores, você vai ter uma percepção mais próxima da percepção real do teu cliente, tá? E isso no pior dos casos. No melhor dos casos, ele vai usar menos valores do que você. Então, para você, o sistema vai estar pior do que para o cliente. E aí é mais tranquilo para você, tá bom? Bom, agora o que a gente precisa fazer? Criar os valores aqui, tá? Como é que eu faço para ele chutar um vendedor dentro dessa lista, né? Para escolher um vendedor dentro dessa lista. Uma estratégia, ó, igual indireto, abre parênteses, aspas. Indireto serve para você indicar de forma indireta um endereço, tá? E aí vai ser a coluna F, né, que é onde estão meus vendedores. Então, cifrão F, cifrão, fechei aspas e comercial. E agora eu quero que ele chute o número da linha, né? Então, o que pode ser? 2 até 11, tá? Então, eu vou colocar aqui aleatório entre 2, ponto e vírgula 11. Fechei o parênteses do aleatório, ponto e vírgula 1, que é ali o tipo, né, de endereço que eu estou utilizando, que é o padrão A1 do indireto. Fechei o parênteses do indireto e apareceu o primeiro vendedor, a Jéssica. Conforme eu for mudando, vocês vão perceber que os valores também vão mudando, tá? O que eu vou fazer agora? Produto. Mesma estratégia, eu quero que ele chute um produto ali para mim. Então, igual, indireto, abre parênteses, aspas, produto está na coluna I. Então, cifrão I, cifrão, E comercial, aleatório entre. Produto vai da linha 2 até a linha 21. Então, 2, ponto e vírgula, 21. Fechei parênteses do indireto, ponto e vírgula. E agora eu vou colocar 1 ali do próprio indireto, né? E fechei o último parênteses. Então, produto 3. Quantidade. As pessoas estão vendendo aqui, no meu exemplo, de 1 até 20 unidades. Tá? De 1 até 20 unidades desses produtos. Então, igual, novamente, aleatório entre 1, ponto e vírgula, 20. Fechei isso. Ah, Lucas, e se você quisesse variar de 1 até 100, tem problema? Não. Você pode colocar de 1 a 100, de 1 a 1 milhão, se você quiser, e vai dar certo, tá? Então, a Cecília vendeu 12 unidades do produto 6. Percebe que tá ficando legal. Agora o faturamento, galera. Faturamento é o seguinte. Você tem que pegar o valor, então ela tem que vir aqui, procurar o produto 6, né? Então vai achar que o produto 6, quanto custa? R$ 61,64, multiplicar por 12. É isso que ele tem que fazer. Como que eu faço ele achar esse valor? Usando uma estratégia de procura, né? As estratégias de procura mais comuns que a gente tem no Excel são os PROCs, PROC-V, PROC-H e PROC-X. Principalmente o PROC-V, que é super conhecido, o pessoal gosta muito dele, tá? Eu vivo falando mal dele, ok? Em outros vídeos aqui você vai me ver falando para não usar o PROC-V e tudo mais, ok? Por que eu falo isso? Porque o PROC-V é uma fórmula antiga, assim como o irmão dele, que é o PROC-H. Tá? Então essas duas fórmulas são bastante antigas e teoricamente a gente já não deveria mais estar utilizando essas fórmulas. Mas eu sei que muita gente ainda usa por estar trabalhando com uma versão mais antiga do Excel ou simplesmente porque já está habituado com o PROC-V. Por isso, exclusivamente por isso, eu vou usar ele aqui no projeto. Tá? Só para ser mais abrangente aí com relação ao público mesmo. Mas eu sempre indico, se você pode utilizar o PROC-X, então usa PROC-X, tá? Ele é melhor do que os outros dois.
Ele faz a mesma coisa, ou melhor, ele faz mais coisa, com mais velocidade, fica mais leve o seu projeto e ele ainda é mais fácil de usar, tá? Então, assim, não tem por que a gente continuar usando PROC-V e PROC-H, tá bom? Se você não sabe o que é PROC-X, se você não sabe usar PROC-V, se você não sabe usar PROC-H, faz o seguinte, no final do vídeo, eu vou deixar aqui uma aula, vou sugerir uma aula para você, onde eu estou ensinando a usar as 3 fórmulas com vários exemplos, bem legal, tudo bem detalhadinho, tá bom? Então vou deixar aqui no final do vídeo para você poder aproveitar, beleza? Bom, o que acontece, galera? Como que eu vou fazer agora então esse faturamento? Vou vir aqui, olha, igual a PROC-V, então, abrir parênteses. O que eu estou procurando? Estou procurando o valor ali, o meu produto, né? Que é o que está na célula B2, é um jeito de indicar isso, ou eu posso fazer isso aqui, como eu estou tabela, ó, @colchete produto. Isso aqui dá certo, e fechou. @colchete produto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o produto daquela linha, ok? Então isso fica legal. Aqui eu vou fazer, olha, ponto e vírgula, onde que ele vai buscar isso? Vai buscar isso aqui, olha, nesse range, e esse range aqui não é tabela, então eu vou colocar ele travado, por isso eu usei o F4 do meu teclado para deixar isso aqui travado. Ponto e vírgula, qual é a coluna onde eu tenho o valor, né? Então, qual é a coluna onde eu vou ter esse valor? Na coluna 2, né? Na segunda coluna da minha lista. Então, eu vou colocar o número 2. Ponto e vírgula, qual que é o tipo de correspondência? É falsa, né? Ou seja, é uma correspondência exata, e só vale aquele valor, não quero alguma coisa próxima, né? Então, eu vou colocar o número 0. Fechei o parênteses, dei Enter. Então, o que ele fez? Olha, ele procurou o produto 1, quanto que custa? R$ 63,81, tá certo? Aí, o que está faltando fazer? Multiplicar por 7, ou seja, multiplicar pela quantidade, já vai fazer isso. Mas olha que legal, já apareceu aqui para o Pedro, tá certo? Que ele vendeu 63,81, então olha, já está funcionando. E que o produto 1 faturou também 63,81, então está tudo funcionando bonitinho. O que eu faço aqui agora? Agora que eu já conferi tudo, eu vou vir aqui, olha, e vou multiplicar pelo quantidade, né? Então, quantidade, ou posso colocar isso a C2, também dá certo, dá a mesma coisa. E olha que bacana, agora já está pegando, ó, então ele mudou, né, porque eu mudei os valores. Produto 12 custa R$ 37,00 por 3, né, então está coerente ali, R$ 111,00, tá pronto, olha. Então, já está tudo bem legal. Agora, galera, a parte fácil é pegar isso daqui, olha, e arrastar para baixo quantas linhas você quiser chutar. Eu vou chutar aqui, olha, umas 2.000 linhas mais ou menos, só para vocês terem uma ideia. 2.000. Olha a velocidade. Aí o que acontece? Ó, prestem atenção aqui no valor, galera. Prestem atenção aqui no valor. Olha como ele está travado. R$ 40,46 para tudo, ó, tá vendo? Se isso daqui acontecer para você, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui no primeiro e vai dar Enter. Ele vai aparecer essa janela aqui para você. O que é isso? Olha, ele está falando que os valores, né, anteriores foram perdidos, digamos assim. É só porque ele não atualizou os dados ali por conta do arroba, tá? Então, se você usou, como eu fiz, arroba, ele só vai atualizar isso para você, ok? Vai dar ok, olha lá. Já vai ficar certinho ali para você, ó. Então, já vai atualizar bonitinho. Tudo bem? Beleza, galera. Feito isso, o que eu vou fazer dessa forma, tá? Agora eu vou aplicar realmente a nossa formatação condicional. Então, detalhe, eu falei para vocês que vocês precisam testar com muitos valores, né? Testar o seu projeto com muitos valores para ficar mais prático aqui para vocês e tudo mais. E essa foi uma forma bem rápida aí da gente criar 2.000 vendas aqui para a gente poder testar, né? Se eu quisesse, eu poderia ter criado 10.000 ali, que seria a mesma velocidade. Só que agora eu vou apresentar para você um segundo motivo pelo qual isso aqui é legal, tá? Para quem entende de estatística, vai entender o que eu estou falando aqui. Se você criou todos os seus valores digitando, provavelmente você vai ser tendencioso. Eu vou começar a colocar um monte de venda para Carla, um monte de venda para o Luiz, pouca venda para Cecília, ou coisa do tipo. Olha o que aconteceu aqui, ó. As vendas estão muito próximas. O faturamento foi chutado, está muito próximo. Está de 84.000 até 104.000. Ou seja, tem uma diferença de R$ 20.000, ou seja, de 20% dos meus valores. Então, isso não é muita coisa, né? E se eu atualizar os dados, olha, você vai ver que ele não foge muito disso. Por que ele não foge muito disso, sendo que eu pedi para ele fazer tudo aleatório, né?
Porque quando você cria com dados com bases aleatórias, ele vai fazer o que a gente chama de distribuição normal, que é uma distribuição mais previsível. E normalmente, tá, na prática, é isso que você vai ter. Então é isso que é esperado na realidade. Então quando você faz a simulação desse jeito, além de ser mais fácil, também você vai ter valores mais confiáveis, digamos assim, para simular uma situação real, tá bom? Então, aqui é lógico que eu até coloquei valor de produto, tudo com aleatório. Se você tivesse os valores reais do produto, nossa, isso aqui ia ser muito assertivo além do que você poderia esperar do dia a dia. Lógico que não estou dizendo que, olha, com certeza o Pedro vai vender mais do que o Antônio. Não, mas a distribuição vai ser mais ou menos nessa grandeza, tá? Então isso é bacana, isso é interessante, tá bom? Mesma coisa que vocês vão ver com relação à variação de produto. Olha, eu tenho produto que faturou R$ 5.000, mas é porque ele custa R$ 4, né? Então é muito barato. E eu tenho produto que faturou R$ 93.000, que faturou R$ 100.000 mais, é porque ele custa mais de R$ 80, né? 85 um e 88 o outro. Né? Então percebe que tem uma relação ali proporcional, que é coerente, faz sentido. Tudo bem? Bom, agora sim, galera, com nossa base de dados completa. E eu quero que você deixe aqui nos comentários, tá? Se você gostou dessa estratégia de criação de base de dados, para você não ficar dependente aí de receber dados para criar o seu projeto. Então você pode criar, depois só limpa os dados e começa a utilizar de verdade ou entrega para o seu cliente, tá? Então comenta aqui se você gostou dessa estratégia, se você já usava ou se você usa alguma outra estratégia. Eu sei que tem bastante gente usando o ChatGPT para fazer isso. Tá? Então, deixa aqui, eu quero saber como é que você está fazendo essa estratégia, como é que você está lidando com isso. E convido vocês a conhecer o nosso site. Vem aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link do nosso site, onde tem todas as informações sobre nossos cursos. A gente está com 4 cursos super legais de Excel e de VBA. Tá? Então, se você gosta dos nossos tutoriais, gosta das nossas aulas, vai lá. A gente está com condições bem legais nas aulas online ao vivo, tá? Para turmas de 2024. 2023, a gente já está aí com o ano acabando, a gente já não tem mais matrículas, até temos algumas turmas acontecendo ainda, mas não temos mais matrículas, mas a gente já tem turma de Excel básico para começar na primeira semana de janeiro, tá? Então dá para você começar o ano já aprendendo Excel com a gente, com material, com certificado, com aula ao vivo, tira dúvida na hora e com tudo que você precisa aí para se desenvolver muito bem com Excel, tá bom? Então vem aqui na descrição, acesse nosso site, está tudo explicadinho lá e se precisar tem contato, tem link para você poder entrar em contato direto comigo e a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, tudo bem? Bom, mas como é que eu faço então para colocar essa tal formatação condicional e qual que é o poder dessa formatação? Eu vou aplicar ela aqui, olha, primeiro no vendedor. O que eu vou fazer? Eu vou vir, selecionei aqui os valores, formatação condicional, escalas de cores. E aí vocês vão perceber isso aqui, olha. Vocês têm algumas opções, tá? Então eu tenho 12 opções aqui já prontas para você, né? Então a primeira, deixa eu até fazer o seguinte, até jogar aqui um pouquinho mais para o lado, para dar para a gente ir conversando e mostrando. A primeira, olha, ela é legal para quando situações como essa que a gente tem, em que eu estou vendendo, né, que eu estou faturando, que valores altos são coisas boas, né? Então olha que bacana, se eu coloco ela, né, se eu utilizo ela, e eu estou colocando 113 mil, tá ficando com verde bem escuro, né? Então um verdão ali bem forte, enquanto 84 mil, que é o mais baixo, tá ficando um rosinha ali e tudo mais, né? Então ele fica com uma condição bem legal ali com relação a esse padrão de cores, tá? Agora, eu tenho o vizinho dele que é o oposto. Esse aqui é legal para quando é custo, né? Coisa que eu tenho que pagar. Então valores altos ficam indo para vermelho, indicando uma coisa ruim, enquanto valores baixos ficam indicando uma questão verde. A mesma coisa você pode fazer com percentuais também, tá? Aqui eu estou usando o exemplo com dinheiro, mas isso aqui vale para percentual também, tudo bem? Eu tenho esse outro aqui, olha, que ele faz de branco para vermelho, né? Então, quando você tem valores que são mais altos, tá? Eles passam ali pela questão branco, né? Então, ao invés dele ter esse amarelo ali como coisa normal, digamos assim, né? Uma coisa mediana, ele tem esse branco, que faz com que você preste mais atenção nos valores das pontas, né? Então,
tanto para o valor de 113 mil quanto para o valor de 84 mil no nosso exemplo. E tem o oposto também, mas a mesma situação, tá? Eu tenho aqui, olha, essa escala que sai de azul, branco, vermelho, né? Então, ao invés de fazer verde, ele faz azul. Isso aqui é legal para quando você fala a questão de temperatura, por exemplo, né? Então, sei lá, temperaturas mais baixas, como é o caso desse daqui, é uma situação ali de frio, né? Então, ele deixa um azul mais escuro, enquanto temperaturas mais altas vai ficando um vermelho mais escuro, que lembra uma questão mais quente ou coisa do tipo. A questão de verde e vermelho, só que bicolor agora. Então você tem a mesma questão bicolor, tem pro verde também, olha, tem saindo do amarelo indo pro verde e do verde indo pro amarelo. Essas são as condições que você já tem prontas aqui, tá? Eu vou vir aqui com essa primeira opção. Fiz ela, o que eu posso fazer? Olha, eu posso pegar a formatação condicional, gerenciar regras, vai aparecer aqui a escala que a gente fez. Eu vou vir aqui, olha, dar duplo clique e vai aparecer essa janelinha. Essa janelinha serve para você configurar como você quer que ele funcione, tá? E aqui você pode configurar algumas coisas, como qual que é o ponto mínimo ali que você vai considerar, né? Então ele está pegando o valor mais baixo, né, que seria 84 mil, ele vai ser esse rosa aqui, olha. Então, que é justamente a cor que você está vendo ali. Agora, e se você quisesse que o mais baixo, por exemplo, fosse um valor fixo? Vamos imaginar, sei lá, 90 mil fosse ali o baixo, né? 90 mil fosse abaixo da meta, por exemplo. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, olha, número, e eu poderia escrever esse número aqui, ó, 90, 1, 2, 3, 90 mil, tá? Então, o que acontece? Quando eu faço desse jeito, eu estou falando para ele, olha, opa, mudei ele sem querer, 90, 1, 2, 3, deixa eu voltar lá. Eu estou falando para ele o seguinte, ó, quando o valor tiver de 90 mil para baixo, ele já vai ficar esse valor vermelhão, né? O percentil 50 quer dizer a média, 50%, né? Então, 50% é amarelo, né? Então, se você quiser, você pode até trocar esse pano de cores. E aqui, o mais alto, né? O valor mais alto é esse verde. O que eu posso fazer aqui ainda? Eu poderia até tocar aqui a questão, sei lá, colocar um verde mais escuro, olha, tá vendo? Poderia vir aqui nesse vermelho, sei lá, colocar aqui uma coisa mais dramática, talvez aqui, uma questão, às vezes o pessoal gosta para coisa que é muito ruim, chamar aqui de rosa. É bem comum, várias situações têm coisas desse tipo. Então, saindo de um rosa, vindo para cá, e eu poderia, talvez, ao invés de colocar amarelinho, colocar um laranja aqui, olha, coisa assim. Enfim, você pode vir aqui classificando do jeito que você quiser, mas sempre só com 3 cores, tá? Você não pode colocar mais cores aqui. Por exemplo, talvez você gostaria de colocar um amarelo aqui, ou coisa do tipo, né? Ou inserir o vermelho ali, né? Então, isso não seria possível, tá? São sempre só 3 cores, ok? Vou colocar aqui OK, vou pedir para aplicar e olha que bacana, né? Então agora o rosa mais forte ali, né, mais escuro, apareceu para todo mundo que está abaixo de 90 mil. Aí os que estão em 90 ficaram ali numa condição mais perto. Esse daqui ficou essa cor estanha, ficou bem ruim aqui, na verdade, a seleção de cores que eu utilizei. Fui muito infeliz com isso, mas não tem problema. E o 113 mil aparece lá naquele verde mais agradável. Então percebe que eu consigo classificar isso também. Uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte, olha, se eu tiver aqui filtros, né, então se eu colocar aqui, aplicar filtro aqui, olha, eu posso classificar isso daqui, ó. Então eu posso pedir para ele classificar, sei lá, do maior para o menor, por exemplo. E daí, o que ele vai fazer, né? Deixa eu só pedir para ele. Ele está com aleatório lá, né? Então deixa eu pegar todo mundo aqui que está com aleatório, esses 3. Deixa eu jogar para baixo, Ctrl C. Percebe que eu não peguei a coluna faturamento, tá bom? Vou clicar com direito aqui e vou colar os valores, ó, só para ele parar de mudar os valores, tá? E aí, agora sim, agora eu posso vir aqui, senão toda vez que eu classificar ele vai atualizar de novo. Olha que legal, ó. Então ele saiu do rosa mais escuro, né? Então até aqui, perde aquele negócio, quais são os vendedores que estão abaixo da meta? Tá aqui, olha. Então, isso daqui é tudo questão ruim para mim, né? Então, são as pessoas ali que eu preciso conversar com elas para entender o que está acontecendo. O Antônio está passando perto, né? Esses dois aqui já estão salvando um pouquinho, mas nem tanto, né? Aqui já começou a melhorar, percebe? Então, eu consigo ter esse tipo de estrutura, esse tipo de saída com uma facilidade bem melhor, tá bom?
Aqui, olha, eu posso fazer a mesma coisa com relação ao faturamento. Olha que legal quando eu coloco mais valores. Então, por isso que eu coloquei também o produto para vocês verem aqui com 20 opções como fica mais legal. Vou vir aqui, olha, e vou escolher aquela primeira de novo, tá? Aqui eu não vou mudar as cores, porque esse padrão de cores aqui está mais agradável do que o padrão de cores que eu usei. Eu não fui feliz com relação a isso, mas vou vir aqui e vou colocar os filtros também, tá? Então, vou vir aqui, olha, colocar filtros. Ele vai mudar, né? Vai tirar o filtro daqui para colocar aqui. Só porque eu não quero ficar classificando, né? Daria mais trabalho, tá? E vou vir aqui classificar dizer. Olha que bacana. Então ele sai ali daquele vermelhinho, vai subindo, 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 subindo até chegar lá no verde mais escuro pra gente. Então aqui talvez ficaria muito mais fácil, entendeu? Poxa, ó, esses produtos aqui trazem um faturamento legal pra gente, né? Então é lógico que aqui você vai perceber que o valor também está caindo, né? Então, por exemplo, não é que esse produto vendeu pouco, é que ele é muito barato e a proporção, a distribuição aqui está sendo normal. Na realidade, não é isso que vai acontecer. Na realidade, talvez esse produto é baratinho, mas ele vende bastante. Às vezes ele não estaria aqui na última posição, ele estaria aqui no meio, entendeu? Então, o que vai acontecer? Isso daqui ajudaria você a ter uma ideia, como se fosse uma ideia de uma curva ABC. Né? Então, que você pudesse começar a classificar, olha, esse grupo aqui de produtos, eles são legais. Né? Eles vendem bastante, traz bastante faturamento para a nossa empresa. Agora, esses daqui, olha, mais ou menos. Né? Esses aqui talvez mais ou menos. E daqui para baixo, não, daqui para baixo esse produto quase não traz faturamento para a gente. Então, olha que interessante, começa a pensar de formas diferentes com relação a isso, tá bom? Galera, espero que vocês tenham realmente gostado dessa formatação condicional, das dicas que a gente trouxe na aula de hoje, tá? Na nossa próxima aula a gente tem mais uma aula ainda, mas na verdade mais duas aulas falando de formatação condicional. Na próxima aula a gente vai aprender a usar a formatação condicional com relação a ícone, tá? Que é esse carinha aqui que o pessoal gosta bastante de usar. A gente vai usar alguns exemplos daqui, tá? E na última aula da sequência a gente vai falar sobre formatação condicional com base em fórmula, que também é muito legal, serve para você fazer umas questões mais inteligentes aí, tá bom? Bom, galera, eu fico por aqui, muito obrigado, até a nossa próxima aula.